Olá, nesse vídeo nós mostraremos como importar os dados do arquivo TXT e utilizar o software SciDavis para criar o gráfico. Então, eu abri aqui o software SciDavis, vou maximizar a tela. O arquivo de dados gerado no nosso experimento. Então, o passo que eu preciso fazer é copiar esses valores aqui numérico. Aperto a tecla Ctrl C. Vou no SciDavis, Ctrl V. Então, aqui estão os dados do nosso experimento. Clico na coluna com o botão direito, Plot, Scatter. Então, aqui nós já temos o nosso gráfico de posição em função do tempo. Agora, o que eu preciso fazer? Arrumar os dados, né? Não preciso do título, clico duas vezes em cima da palavra título, apago, aplico, ok. Em Y, vou escrever aqui posição, a unidade é o metros, seleciono, coloco em negrito, aplico, ok. Faço o mesmo procedimento para a coluna em X, tempo, dado em segundos, seleciono tudo, negrito, aplico, ok. Então percebo que já deu uma cara diferente para o nosso gráfico. Outro ponto, nosso gráfico aqui ele está de menos 0,1 a 0. Isso não tem sentido físico algum. Então nós vamos retirar essas informações. Então clico duas vezes sobre aquele número, vai abrir essa janela aqui, ó. Vou minimizar um pouquinho. Olha lá, perceba que vai até menos 0,7, o nosso gráfico vai até em torno de menos 0,6. Vou colocar menos 0,6. Aqui eu vou setar em 0. Aplico. Observa que já fez alteração da coluna em Y, agora faremos o mesmo para X. O X fica aqui em bottom, que em inglês significa embaixo. Então eu vou setar esse ponto para 0, aplico. Observe que já alterou o dado, começa em 0 tempo, não tem significado físico algum, conforme eu disse, tempo negativo. Então ele inicia em 0, aqui nós temos um movimento para analisar. Nós vamos melhorar ainda esse gráfico. Então aqui eu venho em eixo, observe que está em bottom embaixo, left à esquerda, top em cima. Então clico na opção top, show, observe que ele vai aparecer aqui as escalas, né, com os tickets para fora. Eu vou desmarcar a opção show label, veja que some. Venho aqui no Major Tickets, ao invés de ser Out, coloco na posição In. Minor Tickets, Out, passo para In. Aplico. Vou fazer o mesmo procedimento para o lado direito, né, no software Right, né, que ele está em inglês. Show. Desabilito Show Labels. Major Tickets In. Minor Tickets In. Apply, ok. Então perceba aqui a diferença do gráfico gerado pelo programa SciDavis. Próximo passo é analisar os dados. O que nós podemos fazer aqui? Aplicar uma regressão linear para obter a equação da reta. E essa equação da reta é a equação horária do movimento que nós pretendemos estudar. Então seleciona a posição Análises, Quick Fit linear. Então perceba o seguinte, ó, ele já nos deu essa reta em vermelho, que é do ajuste obtido por regressão linear. Aqui nós temos, ó, as posições que ele fitou de 0 a 0,533, que são os dados que foram inseridos nessa coluna. Aqui nós temos as informações a respeito da equação da reta. Perceba que aqui nós temos a inclinação da reta e o y, que é o intercepto. Então, mais ou menos, nos dá a informação a respeito da imprecisão da nossa medida. Aqui nós temos o Q quadrado, que mostra que o ajuste é bom, e o R quadrado, que ele está bem próximo
de 1. Então o erro é mínimo dos dados obtidos pelo software. O que vocês precisam fazer? Comparar a equação da reta, que é descrita por y igual a x mais b. Nós temos o A e nós temos o B, e comparar com a equação horária do movimento, dado no MRU. Quando vocês fizerem isso, vocês terão o quê? A velocidade do móvel. Então, eu vou encerrar a gravação aqui, a gente discute em sala de aula qualquer dúvida que surja durante as análises. Então, vou fechar essa janela e aqui nós temos o movimento. Então, qual que é o próximo passo, antes de eu encerrar o vídeo? Exportar essa imagem. Então você vem aqui, Export Graphic, o corrente. Aqui você pode colocar, por exemplo, figura 1. O tipo da figura que você vai colocar, eu vou pedir para vocês salvarem, vamos ver aqui, no formato TIFF. Salvar. Agora eu vou abrir a pasta a qual foi salva essa figura. Aqui em documentos. Figura 1. Vou clicar 2 vezes. Vou selecionar aqui no programa para ver a foto. Então essa é a imagem gerada. Então perceba que essa é uma figura bonita, a qual eu posso ajustar de acordo com as minhas necessidades no quadro do texto e não vai ficar desfocado. Então você tem uma figura gerada com perfeição através do software SciDavis. Agora eu encerro e aí na próxima aula a gente continua a nossa discussão de dúvidas, né, a respeito um pouquinho mais de física dos dados obtidos em laboratório. Até mais.